22 de maio de 2020, aula extra em continuação às exposições do professor Moisés acerca da Escola dos Análises. Alguns comentários. Bem, cumprimentos, desde já grato por estarem atentos às nossas exposições. E, bom, como bem pontuou o professor Moisés, aquilo que se convencionou chamar de Escola dos Análises tem como ponto de partida e digamos assim, manifesto de lançamento, o manifesto de lançamento da revista Annales d'Histoire Économique et Sociale, em 15 de janeiro de 1929. Os seus primeiros editores, Lucien Febvre e Marc Bloch, vivem suas vidas acadêmicas em meio a um momento em que o chamado historicismo alemão, né, se consolida, se assenhora, vamos dizer assim, da pesquisa histórica. Evidentemente, como já se colocou, que a pesquisa histórica para eles, quer dizer, para os rankianos ou os historicistas, tem uma conotação, não é, muito mais presa aos ditames do chamado método documental, ou que a gente chamaria de documentalismo, que tem limites bastante definidos, fronteiras bastante definidas para a pesquisa histórica, e mais do que isso, para a escrita da história. Então, evidentemente que há limites para a documentação, quer dizer, você só vai utilizar documentação escrita, documentação oficial, documentação produzida pelo Estado, porque o objeto de preocupação da história teria que ser o movimento produzido pelo Estado, os fatos, os eventos e as lideranças, né, que funcionam, que impulsionam o Estado, como se estas lideranças fossem, digamos assim, suficientes para fazer a história e a sociedade se movimentarem. Então, Febvre e Bloch tomam a partir, sobretudo, das suas práticas de pesquisa, outras direções e ampliam, embora não abandonem a noção de documento, né, mas eles ampliam a noção de documento. Então, a grande a novidade, vamos dizer assim, da Escola dos Análises, daquilo que nós chamamos de primeira geração, é a interdisciplinaridade, quer dizer, a condução de suas pesquisas relacionada com outras áreas das ciências sociais, como bem já pontuou o professor Moisés, e
a ampliação da noção de documento. Evidentemente que essa primeira chamada primeira geração, que conduz suas postulações a partir da necessidade de refutar, de responder a objeções, né, feitas por historiadores da corrente anterior, mas eles é preciso ficar claro que eles não são, vamos dizer assim, os primeiros a contestar o documentalismo, né? Eles apenas sintetizam as diversas postulações que se apresentam durante praticamente toda a primeira metade, não, todo o primeiro, como é que chama? Todo o primeiro trintênio, todo o primeiro terço do século XX, né? Então, por exemplo, em 1900, conforme Julio Aróstegui, aparece La Revue d'Histoire de Synthèse Historique, né? de Henri Ber, que vai influenciar substancialmente toda a primeira geração dos analistas. E como eu comentei muito rapidamente com vocês na sala, dia desses eu descobri alguém me mandou um link de um site francês, Perse, P-E-R-S, S-E-E, Perse, que quando você vai botar na internet ele perde esse acento, né? Então, www.perse.fr. Neste site estão todos os números da revista, que eu baixei vários artigos de várias delas, de vários daqueles números. E claro, baixei, estava lendo agora há pouco, o artigo o editorial que abre a revista, né? E para mostrar a vocês que eles, né, que essa primeira geração tem um vínculo ainda, né, com discussões protagonizadas ou desenvolvidas a partir do início do século, do início do século XX. Afinal, ambos são filhos do século XIX, né? Como bem salientou Moisés, apenas Braudel, que já faz parte, que virá a fazer parte da segunda geração, nasce já no século XX, em 1902. Né? Os dois editores da revista Análise, até a morte de Febvre, em 56, são filhos do último terço do século XIX. Então, o contato que eles têm com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia,
está diretamente vinculado a autores e formuladores que têm os pés e a mente no século XIX. Então, um dos textos que compõem esse primeiro número de análise d'histoire économique et sociale é um texto de Maurice Halbwach, nosso já conhecido por conta da sua obra a Memória Coletiva, né? Que quem fez o semestre passado comigo viu 2 capítulos dessa obra, e todo o nosso trabalho de memória, de história e memória está alicerçado na sua obra. Então, Maurice Halbwach apresenta um texto que é muito significativo para demonstrar os vínculos intelectuais que a revista, que os editores e aqueles que escreveram em suas páginas têm com os formuladores de pensamentos do século XIX. O texto em questão chama-se Max Weber, Un homme innévable, né? Então, quer dizer, o homem e a obra de Max Weber aparecem na revista sob a análise, né, de Halbwach. Então, por aí vocês observam, e até o final daquilo que chamamos primeira fase dos análises, aparecem diversos como articulistas, diversos dos autores que muitos de nós já vimos trabalhando e tal. Acerca da fundação da USP, da Universidade no Brasil, é muito interessante que a América Latina, ou a América Hispânica, ela já é contemplada, vamos dizer assim, com a expansão do seu desenvolvimento intelectual desde praticamente os primeiros 100 anos de ocupação hispânica, de ocupação espanhola. Então, as universidades elas já aparecem no escopo cultural da colonização, das possessões espanholas, enquanto o Brasil precisa que se complete o primeiro terço do século XX para ter a sua primeira universidade, que é a Universidade de São Paulo. E ela, inclusive, já nasce com uma cara, entre aspas, revolucionária, uma vez que há uma preocupação em se trazer gente nova no campo nova no modo de pensar a história, né? Então, o Moisés já citou o próprio Brodel, o Bastide, né? o Lévi-Strauss, uma turminha que e aí no meu passeio pelas edições
de análise ao longo dos anos, encontro textos de historiadores brasileiros e, digamos, cientistas humanos, ligados às ciências humanas e sociais, mormente da USP, escrevendo nessa revista, principalmente naquela que nós chamamos de segunda fase. Eu encontrei textos de Maria Odila Dias, de Eulália Lobo, Isaura de Queiroz, que são, vamos dizer assim, os pilares dos cursos de história no Brasil, né? Então, se eu não me engano, acho que Emília Viotti da Costa também, eu encontrei um texto dela, um ou dois. Enfim, toda essa geração passou pelas mãos dos franceses, que teve inclusive uma segunda leva nos anos 50, né, com um dos mais conhecidos nossos por conta de suas obras, o Jean Glenisson, né, que atua. Então, a história, o curso de história no Brasil, ou a universidade no Brasil, nasce sob os auspícios dos historiadores, sociólogos e antropólogos franceses, com essa pegada multidisciplinar, interdisciplinar, já nos anos 30 e 40. Uma observação a se fazer com a mudança da editoria dos Annales, em 1949, Baudel assume a editoria da obra, da revista, e Moisés já fez um percurso acerca dele, uma pequena biografia, mas suficiente para a gente compreender a sua obra e a sua proeminência, inclusive, no campo da história e da historiografia, né, da teoria da história e tal. E em 1949 ele assume a editoria e há uma mudança no próprio título da revista. Então, a revista nasce com Annales d'Histoire Économique e Sociale. Em 1949, ela passa a ser Annales Économie, Société e Civilisation. Então, ela começa a abarcar uma outra perspectiva. Quer dizer, antes eram anais de história econômica e social. A partir de 49 ele passa a ser anais, uma coisa, economia, sociedade e civilização. Então, todos esses, civilizações, fique claro, né? Então, não é uma mudança pequena, é uma mudança de foco bastante substantiva, uma vez que há uma ampliação do escopo da revista, do conjunto de colaboradores e de campos a serem abordados.
e evidentemente de disciplinas, né, a serem incorporadas nas proposições de análise a que eles se dedicam. Então repare, incorpora-se a economia, veja que o nome história sai, né? Sai. Então, aqui, suba, meu filho. Anal, economia, société, civilisation. Então, a história desaparece do título da revista, o que significa digamos assim, a retirada de fronteira para que outros colaboradores, pensadores e tal, possam atuar na produção dos textos e na divulgação dos seus trabalhos. É bom observar que essa revista, a partir daqui principalmente, mas antes isso já acontecia, só que um pouco fechado. Era história econômica e social. História econômica e social. Então quem atuava nessa área da história econômica e da história social, tinha evidentemente espaço garantida, né, para que pudesse apresentar os primeiros resultados de suas pesquisas e tal, as proposições que pretendia desenvolver, né? Só que aqui na segunda fase da revista, tem um campo mais amplo. Tem os historiadores, evidentemente, mas os homens da economia, e aí homens em sua grande maioria, mas também começam mais na frente, acho que já mais na frente começam a aparecer as mulheres, né, em maior número, claro. E antropólogos e etnólogos começam a ter espaço na publicação. Isso é muito importante porque, em princípio, abre efetivamente espaço para a interdisciplinaridade, quer dizer, consolida, não é? Consolida a ideia de um trabalho interdisciplinar, não é? Então, quer dizer, reforça, consolida a ideia de um trabalho de pesquisa, de análise, de discussões bem mais amplo, sem quebrar a participação dos historiadores. Aqui, ó, na lista de... Eu estou no site da PC e estou na revista de número de 1949. E na lista de autores você já tem, ainda tem Lucien Febvre, mas você tem Friedman, G. Friedman, um economista, né? Charles Bourrazeux,
Ah, eu entrei numa revista anterior. Deixa eu voltar aqui. Mas enfim. Então, você tem autores que se apresentam livre, vamos dizer assim, das amarras disciplinares, das fronteiras, da rigidez de fronteiras disciplinares, né? Então, essa segunda geração, quer dizer, essa segunda fase da revista, que coincide com a segunda geração de suas de seus colaboradores, editores, etc., coincide precisamente com a ampliação do escopo da revista e do leque de colaboradores que vai atuar daqui até mais ou menos 1969, 1970. Então, ainda é preciso salientar que a revista, a primeira, né, o primeiro número de 1949, é como se em 48 eles encerrassem efetivamente uma fase, e em 49 eles aparecem como ano 1, né? Então, ano 1 exatamente dessa nova forma, desse novo formato, melhor dizendo, que se apresenta, né? Análise, economia, société e civilização. E o interessante é que quem assina o editorial ainda é Lucien Febvre, ainda é. Então, ele, inclusive, o título do editorial é Annales 20 ans après, né? Annales 20 anos depois, né? E a impressão que eu fico, e depois, quando eu for falar da terceira geração, eu vou tentar, eu vou me certificar disso. Parece que a cada 20 anos, né, a revista dava uma virada, uma guinada, né? Bem, e para falar de dois textos que, bem rapidamente também, só para fechar, um texto emblemático, melhor dizendo, dessa segunda geração, que é, sem dúvida, Le Méditerranéen, au temps de Philippe D. de Rodel, que Moisés já comentou aqui, é precisamente a obra, como já se comentou, também eu já comentei isso em vídeos anteriores, que lança as bases daquilo que nós hoje trabalhamos e quer dizer, amplia a ideia de Bloch, de estudo do história do homem no tempo, né? E Brodel vai desenvolver isso, quer dizer, ele vai fazer aquela famosa tríade de durações, né? E o que Moisés está o tempo todo
falando em mentalidades, a gente poderia, para nós agora, digamos, usar a expressão como modo de pensar e de se comportar. E eu já comentei várias vezes, tanto das formas de pensamento que persistem a despeito das centúrias, né, já passadas, 10 ou 20 ou 21 ou 30 centúrias, né, 30 séculos, mas determinadas formas de pensar e, consequentemente, de se comportar se fazem presentes, muitas vezes de forma latente, algumas vezes afloram, mas elas estão ali, né, marcando o passo em que, a partir do qual a sociedade desenrola o seu caminhar. Então, a gente traduziria ao pé da letra assim: o Mediterrâneo, quer dizer, o homem mediterrâneo, e o Mediterrâneo, que é o mar, no tempo de Felipe II. Então, o homem mediterrâneo, né, o sujeito pensante que habita o Mediterrâneo no tempo de Felipe II. Então, Rodelli vai tentar captar essas formas de pensar que, digamos, eram apreensíveis nas duas margens do Mediterrâneo, né, que ele conhecia e que ele estudava, e que vinham de longo tempo, né, vinham e permanecem muitos daqueles modos de pensar e de se comportar, né, de fazer, de agir e tal, permanecem, né, a despeito do passar do tempo, a despeito das mudanças conjunturais e estruturais e tal. Então e claro, uma outra obra dele um pouco tão densa quanto, que é a Civilização do Capitalismo, né, que ele, depois eu vou ver o nome exatamente como para passar corretamente, que ele depois de analisar na obra Le Méditerranée et Le Méditerranéen au temps de Philippe D, né, as ideias, os pensamentos, as formulações, os hábitos, ele vai trabalhar o desenvolvimento do capitalismo em cima da civilização capitalista, em cima dos elementos que ele já constrói, não é, na obra anterior. E para fechar esse vídeo, né, essas primeiras considerações, essa revista, essa fase, então, como eu já comentei, ela traz nas edições posteriores, em geral, ela ela lança 4 números por ano, em geral, né? Então, às vezes tem 3, mas em algumas vezes teve 2 números, mas em geral são 4 números por ano. E claro, eles dão uma sequência como se fosse um volume só. Quando vocês vão ver a paginação, vocês vão ter a impressão que foi tudo no mesmo volume. Não foi. Foram 3 ou 4 edições que foram saindo, né, claro, e que eles, inclusive, eles colocam
final eles colocam os textos que receberam, o que escolheram e tal, né? E evidentemente que as escolhas são do editor, embora e essas escolhas elas têm que se enquadrar na proposta da revista, que agora, a partir de 1949, se altera. Então, para finalizar, de hoje que eu finalizo, né? É a partir daí, conforme apontou Moisés, que a revista, que os analistas, exatamente a partir da revista, ganham espaço digamos assim, no mundo da história ou no mundo das ciências humanas, fora da França, né? E com inclusive influências bastante seguras na produção histórica, na pesquisa histórica do Brasil e da América Latina. Como eu comentei com vocês, tem na minha varredura pelas diversas edições da revista, encontrei vários textos de historiadores brasileiros que certamente tomaram contato com os análises das passagens que ele tiveram por aqui, que não foi apenas aquela mencionada por Moisés de 34 a 37, no caso de Brodel, foi uma dentre mais duas ou três, né? Eu já li em algum lugar que nos anos 60, final dos 50 e início dos 60, teve um outro grupo de analistas em geral que veio ministrar cursos, enfim, orientar dissertações. Muitos dos nossos professores ainda ativos hoje, como no caso da Bahia, João foi para João, parece que foi em Harvard, mas muitos professores, a professora Virginia Fontes, que ainda está atuando na Fiocruz, eu tive o prazer de ter sido aluno dela em 2005 em Niterói. É orientada pela escola francesa, por um professor francês, só que já do viés da escola marxista. Mas a França, enfim, exerce grande influência sobre os professores, sobre os pesquisadores brasileiros, principalmente na USP, na UFRJ, né, na Universidade Nacional, que depois virou UFRJ, e enfim. Na Bahia tivemos o caso de Kátia Matoso, né, que influenciou praticamente todos os professores da UFBA, que hoje já estão ou aposentados ou em vias de aposentadoria. São os casos do professor Antônio Guerreiro, do professor João Reis, que ainda está na ativa, do professor Israel Pinheiro, da professora, se não me engano, Marli Geraldo, enfim, muitos professores aqui da UFBA foram orientados, né,
pelos franceses da Escola dos Análises, certo? Então esse converseiro já vai grande, vou dar uma parada nele, fazer subir e tentar falar um pouco para concluir essa minha participação da terceira geração dos análises, que de alguma forma eu já falei, já comentei nas primeiras aulas, quando nós trabalhamos o texto passados recompostos, cantos e canteiros da história, o texto No que Pensam os Historiadores. Até a próxima edição.